Olá, Pedro. Olá, Mia! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre Um monte de estupidez. Um um, tema que tu trouxeste-me a mim, um tema. conceito Sim. que tu trouxeste até à minha vida, à Sim. nossa Portanto, vida. hoje vamos falar. Quero explorar esse conceito em pormenores. Sim. Portanto, hoje vamos falar sobre um monte da estupidez, que é um Uhum, conceito do Adam Grant, uhum. e vamos procurar explorar o impacto que o monte da estupidez tem nas nossas vidas privadas e nas nossas vidas em comunidade. Uhum. Ok? Há confissões de presença no monte de estupidez. Certo, certo. E vamos também dissecar aqui um bocadinho o efeito Dunning. Dunning-Kruger e vamos pensar e repensar o papel do especialista na sociedade com alguns comentários laterais sobre futebol, política, parentalidade, desenvolvimento pessoal, etc., como é normalmente habitual Certo, nos nossos episódios. isso mesmo. Sim. Antes de irmos à conversa, eh, um momento publicitário, Sim. só para dizer que os nossos cursos 2023 da Life Training estão em andamento, não é? Em andamento, Andamento, a certificação em parentalidade, certificação de coaching, certificação em neuroestratégias, certo. que são os três principais que neste Que momento. são os 3 cursos que vão acontecer ainda neste primeiro semestre. A certificação em coaching, que é 100% online, demora 15 semanas e começa já no dia 7 de março. Uhum. Portanto, se estás a ouvir este episódio antes do dia 7 de março, quer dizer que ainda te podes inscrever. No Ok. lifetraining.pt tem as informações Tem as todas. informações todas, os preços dos cursos, os programas, E contacto para como mais funciona. informações E se contacto possível. mais informações. Em Abril? abril vamos ter a certificação de parentalidade consciente no Porto. Yep. E em maio vamos ter a certificação de neuroestratégia também no Porto. Certo. E estes cursos depois acontecem no segundo semestre em Lisboa, mas os cursos todos de 2023 estão lá em lifetraining.pt. Yep. Ok? Boa. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Vamos a isto? Isso. Então, Pedro, tenho aqui uma pergunta para ti. Porque tu querias falar de uma coisa que é um monte de estupidez. Certo. Tens de explicar o que é isso. Então, o monte da estupidez é um conceito do Adam Grant, que é um professor americano que tem uma pessoa muito interessante de seguir nas redes sociais. Eu gosto muito escreve das coisas, reflexões escreve dele. coisas bem fixe. E ele tem um livro, a que nós já fizemos referência aqui no podcast, que se chama Pensar Melhor, que é um livro também altamente recomendado. Certo. E em determinada altura no livro, o Adam Grant explora o famoso efeito de Dunning-Kruger, que é um efeito, recebeu este nome porque Dunning e Kruger foram os dois psicólogos que introduziram esta ideia de que quando nós começamos a aprender alguma coisa sobre algo, né, o nosso conhecimento e a nossa competência aumentam um pouquinho, que há uma certa tendência a sobrevalorizar esse conhecimento. E que, por outro lado, quando nós temos imenso conhecimento, experiência sobre uma determinada área, tendemos a subvalorizar o nosso conhecimento. Ou seja, pessoas que sabem só um bocadinho de uma coisa, sabem um bocadinho sobre criptomoedas, ou sabem um bocadinho sobre parentalidade, ou sabem um bocadinho sobre psicologia, ou sabem um bocadinho sobre futebol, ou sabem um bocadinho sobre uma coisa qualquer, tendem a achar que sabem mais do que aquilo que realmente sabem. Okay. É um bocadinho como quando antes de eu ser mãe, eu acho que era melhor mãe do que agora, que sou mãe já há muito tempo e de 3. Sim, mas olha, por exemplo, eu dei este exemplo agora de quando sabemos um bocadinho de futebol. Sim. Eu quando, conforme fui crescendo, via futebol na televisão e pronto, e gostava de futebol. E há uma altura em que tu precisas pá, nem entendo as regras, nem sei o que é um fora de jogo. Ok, só vejo 22 pessoas a correr atrás de uma bola. Mas há um momento em que tu passas não,
não, estão a jogar em 4-3-3. E começas a ter uma ideia, não, estão a atacar mais pelos flancos. Começas a ter umas ideias que são muito básicas, mas que inicialmente, eu agora já percebo. Porquê? Por comparação com a pessoa do lado que não sabe nada, eu começo a valorizar o meu conhecimento, mas começo a sobrevalorizar o meu conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar com treinadores de futebol e ouvi-los a explicar-me o jogo, a explicar as suas decisões, a explicar toda a estratégia. a explicar a estratégia, e disse, que a maior parte das pessoas que eu vejo a falar sobre futebol, e não é necessariamente só a falar sobre futebol no café. Certo, mesmo o comentador. Mesmo comentadores de televisão, eles não percebem nada disto. Eles são uns nabos, só que não sabem que são nabos. Estão todos enfatuados a achar que sabem. Portanto, a proposta aqui do efeito Dunning-Kruger é: eu inicialmente tendo a sobrevalorizar o meu conhecimento, mas depois, quando eu sei muito, que é o efeito contrário, esta é tipo uma curva daquela assim com uma distribuição normal, que é quando eu já sei muito, por exemplo, sei tudo e mais alguma coisa sobre futebol, conheço as táticas todas, tenho 30 anos de experiência a treinar as melhores equipas. Quando me perguntam, então como é que se lida com esta situação? Então como é que se aborda isto? Então como é que se lida com este jogador? A minha resposta vai ser, não sei, calma. Depende, não é? Não, mas tu quando seja... Pois, mas precisamente por eu ter aprendido muito, é que sei que há sempre mais coisas para aprender, não é? E, portanto, este efeito é muito interessante, sendo que ele é difícil de integrar. Porquê? Porque no início eu não sei que sei pouco. Não é? Por isso é que o efeito funciona. Eu fico logo todo contente. Já percebi. Não é? Portanto, eu sei zero sobre criptomoedas, assisto a uma palestra online em que alguém me explica, olha, blockchain, e não sei, eu já percebo isto. Portanto, e ainda não sei, porque como eu não tenho conhecimento suficiente para avaliar o meu conhecimento. E o Adam Grant propôs... Essa frase queria só destacá-la. Não tenho conhecimento suficiente para avaliar o meu conhecimento. Certo. Essa, sim. Nota tomada. Não, e depois no outro extremo tenho tanto conhecimento que consigo avaliar que o meu conhecimento nunca será suficiente para ter a certeza das coisas. Não é? Que aliás, mas eu ainda te quero explicar o que é o monte da estupidez. Pois, vamos chegar até o monte da estupidez. Mas este efeito Dunning-Kruger, eu acho que nós já falamos aqui sobre isto no podcast. Tenho quase certeza. Há muitas pessoas que certamente já estão a falar, né? Que isso aparece às vezes pessoas a falarem do efeito nas redes sociais. Porque estes dois psicólogos, não sei se te recordas de qual foi o acontecimento que despertou neles a vontade de estudar isto. Houve uma notícia, eu já não me lembro se nos Estados Unidos ou no Canadá, de um tipo que assaltou um banco. E umas horas depois a polícia apareceu-lhe à porta de casa, bateu-lhe à porta e prendeu-o por ele ter assaltado o banco. E o tipo ficou muito surpreendido, tipo, mas como é que vocês sabiam que era eu? E os polícias disseram, então o banco tem um sistema de videovigilância e pronto, nós vimos a tua cara, identificamos e viemos cá buscar. E ele diz, mas como é que vocês conseguiram ver no vídeo se eu tinha posto sumo de limão na cara? Porque ele tinha visto um vídeo, ou ele falou daquela brincadeira que nós fazíamos quando éramos crianças, não é? De escrever com sumo de limão. Escrever com sumo de limão e tinta invisível, que depois ele passava-se com um isqueiro atrás, aquecia-se e ficava visível. Portanto, ele, como tinha visto aquilo, ele pensou, ótimo, então eu ponho sumo de limão na cara e fica invisível para as câmaras. Só que não. E, portanto, o que despertou na altura estes psicólogos foi que disseram, ok, isto pode ser um exemplo de alguém que é... É mesmo verdade essa cena. Não, esta história é verdadeira. Eles contaram, porque o que é que os despertou foi... Esta pessoa não é assim uma pessoa louca, é só uma pessoa que está verdadeiramente a ser estúpida. Porque viu uma ideia... Tenho mesmo dificuldade em aceitar que é verdadeira. Pronto, mas exato. Pelo menos é esta a história que eles contam, não é? Mas porque é que o que despertou neles é que este tipo não é maluco e ele está só a ser estúpido. Porque pegou numa ideia, não é? E rapidamente disse, então, se fica tinta invisível,
Se eu puser na cara, fica invisível para a câmara. Pronto. E, a ideia é estúpida porque ele não refletiu o suficiente, não testou, não foi investigar mais, não procurou aprender. Ou seja, o conhecimento que ele tinha sobre a tinta invisível Era muito limitado. era muito limitado e não lhe permitia perceber que a aplicação que ele queria construir que não fazia sentido. Sim. E, portanto, E como tanta gente na parentalidade. pronto, e eles puseram-se a questionar, não é? Em que outras áreas é que nós fazemos isto, não é? E há muitas, incluindo uma série de áreas que nós desconhecemos. Ou seja, nós estamos a viver o efeito Dunning-Kruger sem o saber. Deve haver múltiplas áreas na tua vida em que tu tens um conhecimento muito diminuto, mas achas que sabes, porque ainda não sabes o suficiente para perceber que na realidade sabes muito pouco. E então nessas áreas tu terás tendência a fazer e dizer coisas estúpidas, ok? Tal como eu e tal como toda a gente. Sim. Que áreas são essas? Inicialmente tu não sabes. Porque aqui é que entra o monte da estupidez. Não é? Que é o Adam Grant propôs que inicialmente em relação a qualquer coisa o efeito Dunning-Kruger não entra em ação imediatamente, porque tu não sabes nada. Ou seja, se eu te perguntar, oh Mia... És um incompetente inconsciente mesmo. És um incompetente inconsciente. Quer dizer que quando eu te faço uma pergunta sobre isso, tu não consegues sequer ser estúpido em relação àquilo. Tu simplesmente vais dizer, tipo, não sei, não estou a entender, não é? Se eu te perguntar o que é que tu achas sobre o que é que tu achas sobre o impacto das ondas ultrassónicas na superfície do planeta Urano, tu vais dizer, pá, não sei o que é que estás a falar, ainda por cima inventei isto, não sei se isto faz algum sentido, não é? Portanto, inicialmente nós dizemos, não sei, eu nem sequer consigo ser estúpido porque simplesmente não percebo. Só que a seguir vou e vejo um documentário, um vídeo no YouTube sobre isto, não é? Ou alguém me fala um bocadinho sobre isto. E eu acho que já sei alguma coisa. Então, quando alguém me perguntar sobre o assunto, eu digo, não, isso é muito perigoso. Ou, não, isso é ótimo. Não, isso é... Pá, não, há imensa gente a ganhar dinheiro com isso agora, é uma boa opção. E então, eu sei só um bocadinho, mas esse bocadinho é tão pequenino que eu não tenho mesmo noção, não consigo perceber que eu só aprendi um bocadinho, e acho que já aprendi muito. E então, eu vou precisar de levar o primeiro estalo, vou ter que ter o primeiro confronto com a minha estupidez. Quer dizer, ok, caralho, então eu aqui armado em esperto, achar que sabia muito sobre isto, e afinal não sei nada. E portanto, cá há uma primeira subida e descida. Parece então, se nós olharmos para a escada das competências, né? Eu mencionei aqui o incompetente inconsciente. Sim. Parece que muitas vezes, inconscientemente, saltamos a fase de incompetente consciente e vamos direto para... Achamos que estamos no competente consciente. Exatamente. Não é? Saltamos essa fase de tomada de consciência de, ok, agora sei que não sei. É isso. Portanto, o Adam Grant chamou a este primeiro salto, chamou o monte da estupidez. Porquê? Porque este é um monte onde, com um conhecimento muito, muito diminuto, eu tenho tendência a fazer coisas estúpidas porque acho que o meu conhecimento não é diminuto, é enorme. Portanto, tomo decisões e partilho opiniões muito pouco qualificadas, é isso? Sim. Portanto, eu não sei nada sobre criptomoedas, mas assisti a um webinar online de 1 hora e a seguir vou e meto as minhas poupanças todas numa operação qualquer. Certo. Porquê? Estou num monte de estupidez. Ou estou perante alguém que me está a falar sobre um determinado tema e corrijo a pessoa. Não, isso não é assim. Estou num monte de estupidez. Ou digo que tem que se dar palmadas só porque me deram palmadas a mim. Exato, estou num monte de estupidez. Estou num monte de estupidez, que é não refleti, não aprendi, não investiguei. Não investiguei. Ou então faço aquilo que um dos grandes problemas é esta onda do faz a tua... eu fiz a minha própria investigação. Tens que fazer a tua própria investigação. Que normalmente quando as pessoas estão a dizer isso, o que querem dizer é que seguiram umas contas no Instagram ou viram um vídeo no YouTube. E começam a agir com base nesta primeira subida ao monte da estupidez. É muito duro nós confrontarmos com isto. Confrontarmos com... Eu acho que sei alguma coisa,
mas o simples facto de eu achar que sei alguma coisa deve ser sinal que eu estou num monte de estupidez. Portanto, deixa-me ter calma e aprender mais sobre isso. Deixa-me começar a investigar agora mais sobre isto, deixa-me estar atento e deixa-me prestar atenção às pessoas que, em princípio, estão mais à frente neste processo. Ou seja, às pessoas que serão os especialistas nesta área. E uma das dificuldades que eu acho que nós tivemos nos últimos anos e vamos provavelmente continuar a enfrentar à séria agora nos próximos anos, é que uma parte da sociedade desvalorizou e passou a desvalorizar a ideia do especialista. Porque qualquer um de nós tem acesso à internet e consegue fazer a sua própria investigação. Certo. Portanto, a Mia anda há 10 ou 12 anos a investigar, a pensar, a aprender, a questionar, a testar cenas sobre parentalidade, mas eu vi um vídeo no YouTube e, portanto, eu é que sei. Eu tenho um amigo que levou uma palmada e está... Hoje sempre faz palmadas. Não, mas acho que é um excelente exemplo. Ou seja, sim. E, portanto, é um desafio que nós temos. É um desafio que nós temos. E podemos, sobretudo quando estamos a falar de coisas que são mais abstratas. Porque quando são coisas mais práticas e imediatas, não é? No outro dia ouvi o Sam Harris a dar este exemplo, que é a canalização da minha casa tem um problema, de repente tenho a porcaria toda do esgoto a entrar pela casa dentro. Eu chamo um canalizador, abro-lhe a porta e tipo, este gajo é Deus, ele que me resolve. Não vou pôr a questionar, não, mas eu vi um vídeo no YouTube que não sei. Mas há quem faça isso também, não é? Achas que vou para do lado a questionar? Sim. Não, mas eu estou... Agora vou pôr aqui em causa, que eu às vezes faço assim comentários sobre obras e onde colocar o radiador, né? Porque... Estás num monte de estupidez. Porque... Estou num monte de estupidez, mas estou assim bastante confiante naquilo que digo, às vezes, não é? Sim. Pronto, é o momento de confession. Eu acho que... Mas acho que os meus comentários são bastante qualificados. Olha, estás mesmo num monte de estupidez. Sim. Mas alguém que não é especialista numa área... Às vezes tem uma vantagem em relação ao especialista, que é ter os fresh eyes, não é? Deixa-me só dizer, partilhar aqui um movimento em mim que acontece nesta partilha que acabei de fazer, que eu acho que isso acontece muitas vezes, é que o movimento é justificar o facto de que não sei assim tanto, mas sei aquelas coisas e são bastante acertadas. Sim. O movimento é essa em vez de... ouvir mais e fazer mais perguntas, é defender mais e encontrar justificações para a minha opinião. Mas por isso é que este efeito de Dunning-Kruger é tão forte, porque os estudos que têm sido feitos sobre isto são muito interessantes, que é, tu ensinas a um grupo de pessoas o efeito de Dunning-Kruger. E elas e depois a seguir pedes às pessoas para falarem sobre isso ou refletirem sobre como é que o efeito de Dunning-Kruger está presente na sua vida e na vida dos outros. E o que a maior parte das pessoas, depois de ouvir isto, vai dizer, pois é, as pessoas são mesmo estúpidas. Não é? Pois é, há aqui pessoal que não sei o quê. E têm muita dificuldade em dizer, ok, então é isso que eu estou a fazer quando estou, por exemplo, a mandar bitites sobre as obras e não sei o quê. Talvez eu esteja nesse ponto. É muito difícil reconhecer isso. É por isso que eu estava a propor que tu agora até estás a ganhar a noção que se calhar eu estou num monte de estupidez em relação a isto. Mas há um movimento, mas ao mesmo tempo também... Há um momento que não quero aceitar isso. Mas há um momento que diz assim, sim, mas em relação a não estou certo. São isso. Porque na Suécia... Não, é exatamente a mesma coisa comigo. Que é, eu estou, ao mesmo tempo que estou a aceitar que eu devo estar num monte de estupidez em relação a um monte de coisas, quando vou para exemplos concretos, digo, não, eu não sei muito sobre aquilo, mas o que sei está certo. É isso. Não é? Eu sei mesmo sobre isso, não é? Sim. Olha, aconteceu-me isso um pouco, ou está-me a acontecer, como nós temos andado muito entusiasmados a jogar paddle, não é? Há pessoas que jogam paddle há muitos anos e têm um conhecimento muito grande sobre o jogo. Certo. E quando eu estou a jogar com essas pessoas, inicialmente aquilo que acontecia era, eu ia jogar um jogo, e estou a fazer dupla com um colega que joga paddle há muito tempo. Tudo o que ele me dizia, como eu não sei nada, ele dizia-me, olha, tens de estar mais atrás, olha, nesta bola tens que ir mais para baixo. Eu simplesmente fazia o que ele me mandava. Certo. Ok? Porque lá está, eu nem ainda sei zero
eu nem... E ele até diz, olha, as regras são assim. Ah, ok. Agora, começa a ganhar um pouco de conhecimento e de experiência. Já vem um tipo mais experiente e diz, atenção que nesta jogada tens que ir mais para o meio. E eu, não sei. Não sei. Sim. E se ele me disser assim, Pedro, tu não sabes porque jogas há pouco tempo, porque se eu tivesse um nível mais alto, eu vou dizer, talvez. Mas vi uns vídeos. Talvez, mas eu vi uns vídeos. Agora aparece-me sempre nos reels estas pessoas. Há bocado naquela jogada não funcionou, não é? E então começo a sobrevalorizar o meu conhecimento, a minha experiência e a minha opinião, não é? E é por isso que o efeito é tão lixado. Mas eu estava aqui a falar que um dos efeitos deste efeito é nós deixarmos de prestar atenção aos especialistas. Aliás, até agora toda a gente é especialista de qualquer coisa. Não é? E desvalorizamos isso, não é? Nós tivemos, claro, que durante as discussões da pandemia isto foi muito claro, porque de repente, de facto, a maior parte das pessoas formulavam uma opinião sobre não é, toma-se vacinas, as vacinas são perigosas. E quando apareciam especialistas, tanto a dizer uma coisa como outra, mas pessoas que dizem, olha, a minha opinião vem de 20 anos a estudar isto, 10 anos no terreno a trabalhar com isto, do conhecimento. Ok, se a tua opinião bater certo com a minha, não, o especialista disse, mas se não bater, este especialista está feito. E portanto, quando nós pensamos pensamos na educação, nos negócios, no desporto, nos relacionamentos. Nós muitas vezes estamos no monte da estupidez, só que é extremamente difícil reconhecer um monte da estupidez. É mesmo muito difícil. É como aquela história dos dois peixinhos que estão a nadar na água, né? E vem o peixe mais velho e pergunta-lhes como é que está a água? E os peixinhos continuam e passado algum tempo um pergunta ao outro, o que é água? Certo. Não é? Certo. Mas pelo menos perguntou o que era água. Pelo menos perguntou. Sim. Mas eu acho que Porquê é que eu quis falar sobre isto aqui no podcast? Porque eu acho que este é um dos exames mais importantes que nós podemos fazer ao nosso conhecimento, não é? Que é aquela aceitação do eu só sei que nada sei. Embora possamos dizer, ok, eu só sei que nada sei, embora saiba algumas coisas que pelo menos temporariamente me parecem adequadas. Não é? Deixa-me testá-las, deixa-me confrontá-las e deixa-me ir utilizando e ver qual é o seu efeito. Sem cairmos na armadilha de eu já sei muito e é assim que se faz e é assim. É de reconhecermos de alguma forma onde nos encontramos aqui na escada das competências, não é? Porque e reconhecer o segundo passo que efetivamente é um incompetente consciente e não acharmos que estamos no competente consciente, não é? Que sei ou acho que sei, não é? Não é? Parece que colocamos aqui um passo a meio, não é? Que é acho que sei, só que não é verdade que sei. Sim, porque eu acho que sei, como é que eu sei que sei? Porque me confronto com os resultados e impactos que isto gera na minha vida, não é? Como é que eu sei que sei? Não é? Como é que eu sei que sei sobre futebol? Como é que eu sei que sei? Se eu sou um adepto, eu nunca sequer me consigo confrontar realmente com a validade do meu conhecimento. Não é? Pois não. Quando muito posso começar a mandar bitites, se fizerem assim, se fizerem assado, e depois a seguir vejo, estás a ver? Ele fez como eu disse e gerou o resultado. Mas eu se calhar nem domino todas as variáveis. Não tive que ser eu a tomar a decisão, porque se fosse eu a tomar a decisão, se calhar corria menos riscos do que aqueles que digo que tomo. De eu ter a humildade de admitir que estou no acho que sei, não é? Ou sei algumas coisas e quando falo sobre elas ou quando tento dizer coisas ou de admitir onde é que me encontro nessa escala de competência, é isso? Sim, eu acho que há aqui outra aprendizagem muito importante que nós podemos fazer, se quisermos, que é uma das vantagens de nós vivermos em sociedade e de não vivermos sozinhos, não é? É que, por exemplo, eu não sei nada sobre, não sei nada, ou sei mesmo muito pouco sobre cultivo de alimentos, não é? Eu não sei, se tu agora me dissesse, Pedro, olha, tens agora este campo para lavrar, eu não sei o que fazer com isto, não é? Vou ter que ir aprender. Só que eu não tenho de investir aí a minha energia e o meu tempo mental
porque há outras pessoas que estão a fazê-lo por mim, não é? E depois nós vivemos numa sociedade onde eu consigo ter acesso aos alimentos, colocando a minha atenção noutras coisas. Portanto, nós conseguimos, como a nossa organização social é muito complexa, eu não preciso, posso deixar que algumas pessoas especializem em desenhar leis e aplicar as leis. Posso deixar que algumas pessoas se especializem em construir estruturas económicas. Posso deixar que algumas pessoas se especializem nesta profissão, naquela profissão, naquela profissão. E isso é ótimo para mim, que por caso contrário eu tinha que aprender sobre todas estas coisas. E nós podemos ver numa sociedade onde nós valorizamos o especialista, dizer, ok, este juiz tomou esta decisão, não é? Pá, ele estudou a vida toda para poder tomar esta decisão. A minha decisão não me parece correta. Ok, se isto for muito importante para mim, deixa-me perceber mais sobre isto, não é? Até eventualmente chegar ao ponto de querer confrontar isto. Mas posso, em relação à maior parte das coisas da minha vida, eu posso dizer, ok, esta pessoa é especialista. Só que isto é para muitas pessoas, isto é um passo muito difícil, porque isto é um passo de confiança. É confiar que o outro realmente sabe, sem eu conseguir avaliar o conhecimento dele, porque eu não tenho conhecimento suficiente para avaliar o conhecimento do outro, aceitar que ele sabe melhor e muitas vezes aceitar que ele tome uma decisão em meu nome ou que ele siga um caminho em meu nome. Isto implica confiança, não é? E a confiança está na base da coesão. Quando a confiança parte, e ela pode partir por várias razões, porque às vezes tu realmente observas que, mas espera aí, eu estou a confiar neste tipo, por exemplo, que tem um cargo político e está a tomar decisões em nome do todo. Pá, mas a seguir parece que o tipo andava a meter dinheiro ao bolso para favorecer isto ou aquilo, não é? Então, ou que mentiu para poder preservar o seu lugar. Então isto quebra a minha confiança. Quebra a confiança, começa a quebrar a coesão social. É por isso que isto é tão importante. Nós, por um lado, quando estamos numa posição em que somos especialistas numa área, agirmos de forma ética, por forma a ganharmos e mantermos a confiança dos outros. Mas ao mesmo tempo também atribuirmos confiança aos outros, a não ser que eles façam alguma coisa para a quebrar. Não é? Achas que se nós, quando nós estamos nesse monte de estupidez, que agir muito a partir desse lugar, que aumenta aqui também a polarização? Sim, aumenta a partir do monte da estupidez, nós tendemos a aumentar a polarização. Porquê? Porque no monte da estupidez as coisas são muito simples. Certo. Daí o tal efeito Dunning-Kruger. Depois, quando tu aumentas o teu conhecimento a partir de um determinado nível, começas a ter menos confiança na tua tomada de decisão. Exato. Porque sabes que isto é bastante complexo. Há muitos mais variáveis. Isto é complexo, isto é dinâmico, isto há variáveis que estão interrelacionadas, não é? Dar aqui um passo vai mexer muita coisa para trás, não é? Por exemplo, eu estudei economia e quando tu começas a estudar economia inicialmente, as coisas até parecem mais ou menos simples. Mas quanto mais estudas, mais percebes que é mesmo difícil fazer previsão económica. Certo. Porque as variáveis estão todas altamente interrelacionadas. Normalmente trabalha-se com macro variáveis que agregam tanta coisa e cada uma delas é suscetível a tantas variações, tantas coisas, não é? Que depois em economia, como noutras áreas, fazem-se as célebres análises ceteris paribus, que é, sendo tudo o resto constante, se fizeres isto, gera aquilo. Pronto. Só que o resto não é constante. O resto não é constante. Achas que quem é especialista também às vezes cai na tentação de simplificar as coisas quando comunica e de comunicar com mais certeza do que realmente tem e que isso depois contribui um bocadinho para isso que estás aqui a partilhar, não é? De que se houvesse, porque eu vejo, por exemplo, na televisão, não é? Eu já tive em programas de daytime onde muitas vezes me foi pedido a minha opinião sobre as coisas quem está ali na televisão a ser entrevistada, também nas notícias, está muitas vezes a ser empurrada para dar respostas muito simples e muito concretas, muito diretas. E há pouco espaço para a complexidade, não é? Mas se quem é especialista, e às vezes também vimos pessoas a darem opiniões na televisão que não são nada especialistas na área, e também
houve aí um período em que participava num programa em que me estava a ser pedido a dar a opinião sobre certas coisas que eles faziam. E depois, o feedback que eu tive é que eu não podia dizer acho que eu tinha de falar com mais certeza, que não podia ser acredito que, acho que, penso que, pá, depende. Eles pediram-me explicitamente para não utilizar essas expressões. Que tinha que falar, pronto, com mais assertividade e mais certeza. E isso foi altamente desconfortável para mim, porque eu estava a dizer, mas eu não tenho competências. Ainda por cima, às vezes eram questões em que efetivamente nem tinha competência suficiente. Em outras é que tinha mesmo assim, sentia que tinha que ser mais humilde a partilhar o que tinha para partilhar. Mas foi-me então incentivado a não fazer isso. Sabes onde quero chegar? Sim, sim. Não é? Aliás, Que mesmo tu, como especialista, às vezes não te é permitido exprimir a complexidade em espaço público. E isso acho que também é complicado. sim, aliás, isso é uma das questões que é muito discutida nos meios académicos. Agora estou a pensar até mais nas áreas em que eu gosto mais de ler, não é? Sobre desenvolvimento humano, sobre resultados que são obtidos na investigação na área da psicologia. Que é, eu faço um trabalho qualquer de investigação, às vezes durante muitos anos, com grande reflexão, com grande rigor, e chego ao final e tenho um resultado de 60-40, não é? Perante um determinado estímulo, 60% das vezes sim e 40% não. Ora, eu agora estou interessado em... gostava de comunicar com o grande público. Quero escrever um livro, por exemplo. Então, é muito difícil vender a ideia de que se fizeres isto, em um pouco mais de metade... É mais provável que, só que... É mais provável que em um pouco mais de metade das vezes vais conseguir, mas também notas não, não é? Que é muito mais apelativo, até do ponto de vista do marketing, que vai ser construído, é muito mais apelativo dizer, olha, se tu fizeres isto, vai acontecer aquilo. E, portanto, isso é um... Aliás, há muitos investigadores que não gostam depois e não querem, preferem só divulgar os seus resultados, etc., no meio académico, nos jornais especializados, e às vezes até olham com algum desdém para os colegas e dizem, estes são os vendidos, porque foram escrever uma cena super comercial, onde simplificaram demasiadas coisas, onde não foram rigorosos na apresentação de resultados. E do outro lado estão pessoas a dizer assim, sim, ok, mas consegui passar aqui uma determinada ideia a um número alargado de pessoas. Isto é um debate... Não prejudiquei ninguém. Sim, isto é um debate importante e que não é fácil, no sentido em que não há assim, uma solução óbvia. Mas tem a ver com... Quando eu sou demasiado especialista numa área, às vezes também me torna irritante para os outros porque estou num mundo do depende, vamos ver, não sei se... Sim. E isto é válido até, olha, aqui para a minha área do coaching, não é? Eu às vezes sei que eu tenho a sensação que algumas pessoas não são especialistas numa área porque elas falam dessa área com tanta certeza. Assim, um dos exemplos a que eu recorro muitas vezes é quando alguém diz porque os atletas da elite fazem isto. Sim. Eu digo, ok. Se tu trabalhasses com atletas da elite, sabias que a maior parte deles não faz isso. Só que, ok, se calhar trabalhaste com um ou começaste a pensar sobre isto, não é? E então isto faz um certo... O sucesso levantam-se às 5 da manhã. Sei lá, o que quer que seja, não é? Essas afirmações assim muito fechadas normalmente mostram que tu não és especialista. Só que depois é muito chato haver os especialistas que dizem, olha, eu já trabalhei com centenas de atletas de alta competição e há uns que fazem assim, mas há uns que fazem exatamente o contrário, não é? Há uns que... os atletas da elite todos adoram, são apaixonados pelo processo de treino. Ok, com que atletas da elite é que trabalhaste? É porque alguns são, outros detestam, é uma tortura, é horrível, baldam-se. Baldam-se. Portanto, só que isto, passar esta... mas eu assim não consigo motivar as pessoas a dizer, olha, há uns que sim, há outros que não. Há uns que vão por aqui, outros vão por aquele outro. Ou seja, no fundo tu podes fazer como fizer mais sentido para ti e vais explorando os resultados e ver se funciona. Isto não parece uma mensagem muito apelativa. É por isso que às vezes há um convite a... Mesmo que tu estejas mais à frente nesta escala do Dunning-Kruger,
pá, volta atrás e mostra muita confiança, porque é assim que tu consegues comunicar com os outros. Certo. Esse balanço, encontrar esse equilíbrio, essa honestidade intelectual, no fundo, que isso também, que resume-se um bocadinho aqui nisso, a forma de continuares intelectualmente honesto e conseguires passar uma mensagem que pode ser recebida do outro lado de uma forma boa. Né? E conseguires tomar uma decisão. Porque às vezes tu podes ter tanto conhecimento e tens tanta noção de que as coisas, ficas paralisado. mesmo que pareçam previsíveis, são imprevisíveis, não é? Começas a ser vítima do analysis paralysis, que é analiso isto tudo a um extremo tal que não consigo tomar uma decisão. E, portanto, isto são questões. Já estou a ficar curiosa com a prática que tu vais apresentar aqui hoje, porque tu ainda não partilhaste isso. Que eu acho que esta conversa, o que é que nós podemos retirar desta conversa, não é? A ideia de que todos nós, em várias áreas, na maior parte das áreas da nossa vida, se nós achamos que, não, mas eu em relação a isto eu sei, é mais provável estarmos num monte de estupidez do que estarmos numa real curva de eu sei bastante sobre isto e sinto-me confiante em relação a isso. Eu acho que pode ser legítimo mesmo assim partilhares a tua opinião, claro. Não é? Em vez de, olha, no meu exemplo aqui das obras, em vez de eu dizer a um engenheiro ou um arquiteto, não, os radiadores têm que estar colocados debaixo das janelas. Posso, se calhar, perguntar, olha, estou curiosa em relação à colocação dos radiadores das janelas. Na Suécia, diz-se que o melhor sítio é este por causa do calor e que sobe e não sei o quê. É o que eu tenho aqui apurado, essa informação. O que é que pensas sobre isso? Não é? Podia eventualmente questionar e sair daqui algo novo. Outra forma que eu acho que nós temos de nos apropriarmos um pouco ou de ganhar consciência sobre a possibilidade de estarmos num monte de estupidez é nós enquadrarmos como é que nós chegamos até à nossa opinião. Porque imagina que eu te digo assim, Mia, olha, eu só recentemente é que comecei a pensar sobre este assunto, assisti a um documentário no Netflix que se chama não sei o quê, e depois de ver esse documentário fiquei com a sensação que ou formulei esta opinião. Mas é parecido com o que eu acabei de partilhar. Mas no fundo eu estou-te a dizer de onde é que vem o meu conhecimento. Que é diferente de dizer, olha, eu licenciei-me nesta área, comecei a pensar sobre isto, li este e aquele autor, participei num grupo de reflexão sobre este tema, ultimamente fiquei muito influenciado por um estudo que foi lançado não sei onde, que mostra não sei o quê. Ok, do outro lado dizes, bem, este tipo está a pensar, já pensou um pouco mais sobre isto. Não é? E eu acho que criar este enquadramento pode ser bom. Sendo que às vezes nós também, às vezes, como especialistas, descartamos rapidamente a opinião do outro. Que é, o que é que tu sabes? Tu estás no monte de estupidez. Tu estás no monte de estupidez. Embora eu acho que é aqui que aparece o verdadeiro especialista, por ele perceber que as coisas são complexas, e ele não descarta imediatamente as opiniões dos outros. Não é? Até porque ele a não ser que seja uma opinião que ele tenha ouvido, sido partilhado milhões de vezes e já respondeu aquilo milhões de vezes. Ou seja, sim, ok. Portanto, é o canalizador que quando vai à casa de alguém sabe que a primeiro bitite que vão mandar sobre isto é mas já experimentou fazer não sei o quê. Ele diz, ok, pronto, isso é o que as pessoas todas dizem, mas e ele pode descartar isso, mas ele pode estar atento, às vezes, por exemplo, eu não sei, se calhar esta casa, eu não sei como é que a casa foi construída, e este tipo que está aqui até pode ter uma informação qualquer sobre o sistema de canalização que me ajuda a entender isto de uma forma completamente diferente do que eu entenderia. Portanto, vou estar atento, se eu for mesmo um especialista, estou atento à informação que a pessoa me está a dizer. Não é? Não vou estar demasiado ligada ali à hierarquia especialista. Mas é tramado. Sabes o que é que eu gosto de muitas estupidez. Falar em estupidez tem alguma agressividade, mas eu acho que é para nos obrigar a confrontarmos com isto, que é em relação a muitos temas, eu sou objetivamente estúpido. Estúpido no sentido em que o pouco conhecimento que eu tenho, se eu utilizar
sem ter noção de que ele é pouco, vai criar em mim a tendência de tomar decisões estúpidas e dizer coisas estúpidas. E isto é um confronto difícil. É um confronto difícil. Ou seja, por exemplo, uma das áreas em que eu dei aquele exemplo do futebol, não é? Por exemplo, que é um desporto de paixões e há imensa gente que acha que sabe imenso de futebol porque vai muito ao futebol, vê muito futebol. Mas, objetivamente, as pessoas são estúpidas em relação ao que dizem. Há algumas, muitas. É. Há outras que eventualmente desenvolveram um real conhecimento, porque estão a observar, E que fazem questões e perguntas e reflexões que realmente são interessantes. Só que se tu fores perguntar, por acaso isto era um estudo fixe para fazer, que é estar à porta do estádio, né? E perguntar às pessoas, tipo, de 0 a 10, qual é o teu conhecimento sobre o jogo de futebol? E ver qual é, o que é que as pessoas dizem, né? Porque face à minha experiência a trabalhar diretamente com treinadores de futebol, eu inicialmente iria dizer, opá, sei, 6, 7. Era o que eu ia dizer, 6, 7. Depois de ter começado a ter uma convivência próxima, diria tipo 2. 2. Em relação ao teu conhecimento? Em relação ao meu conhecimento, 2. E quando ouço outras pessoas a falar... Numa escala de 0 a 10. 0 a 10. E quando falo com outras pessoas, sobretudo pessoas que dizem Porto, não sei o quê, ou Benfica, ou então não se vê, este gajo não joga nada, não sei o quê. Quando as pessoas começam e dizem, este gajo não joga nada, e eu habituei-me a perguntar assim, o que é que tu observaste que te leva a dizer que ele não joga nada? E as coisas que a pessoa me diz, assim, engraçado, eu sei pouco sobre futebol, mas esta pessoa sabe ainda mesmo. Isto é objetivamente estúpido e a pessoa está super confiante. Porque se ela se sentasse aqui com o treinador põe as mãos na cabeça e dizer, pá, do que é que este tipo está a falar, não é? Só que este confronto ia ser muito difícil. Imaginem para a porta do estádio e dizer, não é, fazer um estudo e chegar ao final e dizer assim, olha, de acordo com os nossos dados, você está num monte de estupidez, não percebe nada disto. A maior parte das pessoas ia dizer, não. Mas os comentadores de futebol na televisão, não é? Às vezes não, eu raramente vejo aquilo. Tu às vezes vês e leva-me a ver também. E pronto, se tu sabes 2, eu sei menos 200. E espanta-me a certeza com que se partilha opiniões sobre futebol. Sim. Acho que é mesmo um bom dado como parentalidade. Alguns comentadores, por exemplo, para mim é difícil dizer este comentador percebe muito e aquele percebe pouco. Eu posso me focar mais nos aspectos em que eu valorizo mais o conhecimento, que é na forma da comunicação, nas estruturas linguísticas, na comunicação não verbal. Agora, o conteúdo, para mim é difícil de analisar. Não ser que tenhas a informação privilegiada. Sim, ou então perguntando por exemplo, a um treinador e dizer assim, olha, o que é que tu achas sobre os comentadores? Eu já tive treinador a dizer, olha, este ou aquele comentador, normalmente as coisas que dizem não têm o conhecimento interno, porque eles não sabem o que é que está a acontecer dentro da equipa. Eles dizem coisas que são acertadas. Agora, este, tipo, é zero. Mas há assim normalmente estes que zero é que falam com mais pompa e circunstância, com mais confiança. Porquê? Porque estão num monte de estupidez. Né? E estão a ser pagos por isso. Outros comentadores que são muito interessantes, que também vejo raramente, mas às vezes apanho, são os comentadores de reality shows. Mas lá está, eu acho que são mesmo instruídos a falar com aquela certeza. É o meu palpite. Então, tu achas que um monte de estupidez vende? Eu acho que um monte de estupidez às vezes vende não é? Eu acho que são instruídos a falar muitas vezes assim dessa não é? Agora estou a falar da experiência que eu tive, onde tive efetivamente essa instrução. Imagino que essa instrução surge mais vezes. Eu como já fui convidado 2 ou 3 vezes, não diretamente para participar num reality show como comentador ou especialista, mas pelo menos participei, como é que se chama? Naquelas primeira fase, vamos ver, vamos sondar que tipo de pessoa. E eu sei que quando eu digo, ok, se eu participasse, o que eu faria era isto. E eu sei que a minha resposta me retira logo do programa. Né?
porque como não era capaz de dizer, olha, é assim, é essa, isto está certo, isto está errado, é tudo muito subjetivo, mas a subjetividade às vezes não vende muito. Ainda bem que temos este podcast para podermos ter estas conversas. E às vezes falamos assim com convicção e certezas também. Em muitos episódios nós estivemos a gravar o episódio todo do cimo do monte da nossa estupidez. Pois é. Bom, olha, Mia, obrigado por me teres pedido para eu falar sobre isto, porque acho que foi bom e a prática inspiradora desta semana acho que vai ajudar a ganhar ainda mais consciência sobre isto. E acho que podemos fazer aqui um convite mútuo entre nós os dois de estarmos cada vez mais atentos à possibilidade de estarmos num monte de estupidez em relação a isto ou aquilo. Sim. Eu acho que nós já o fazemos muitas vezes, né, de nos questionarmos sobre até que ponto é que eu tenho real conhecimento para estar a emitir esta opinião ou para estar a valorizar tanto a minha opinião. E acho que é um movimento constante e progressivo. Sim. Mais 2 convites que eu quero fazer antes de acabarmos. Partilhem os nossos episódios do podcast que gostam. Façam as vossas avaliações. Se gostam, podem ir lá fazer um review e dar umas estrelinhas, que ajuda-nos muito. Partilhem nas vossas redes sociais, taguem-nos, que nós gostamos sempre muito. Segundo convite, irem a lifetraining.pt, espreitarem as nossas certificações que estão lá, que vão ajudar um bocadinho a sair da monte de estupidez, acho eu. Digo eu, aqui de onde eu estou neste ponto. E é esses dois convites que eu queria fazer. Boa. Obrigado, Mia. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana. Obrigada. Bem-vindos à prática inspiradora desta semana, que está desenhada para nos ajudar a evitar o monte da estupidez. A prática é simples, é quase uma prática de auto-coaching, no sentido em que a prática contém uma grande questão para nós fazermos a nós mesmos quando estamos a lidar com a nossa opinião sobre um determinado assunto. E esta prática consiste em fazer a pergunta: o que é que eu já sei que me levou a emitir esta opinião? Ou que me levou a ter esta opinião? O que é que eu já sei? De onde é que vem esta opinião? De que nível de conhecimento? E se nos confrontarmos com a resposta, podemos perceber que, às vezes, a nossa opinião vem de um longo período de estudo, de reflexão, de aprendizagem, e outras vezes vem de um conhecimento muito limitado sobre a área que nós estamos a explorar e dentro da qual estamos a emitir a opinião. Se formos intelectualmente honestos, vamos nos confrontar com esta segunda resposta, dizendo que eu se calhar ainda não sei o suficiente para poder avaliar a qualidade da minha opinião. Se isto for relevante para mim, vou aprender mais ou vou confiar naqueles que são os especialistas, sabendo que com pouco conhecimento também vou ter dificuldade em perceber quais são os verdadeiros especialistas e os falsos especialistas, claro. Mas o confronto com esta pergunta é mesmo muito importante para nós podermos ter uma participação social que seja mais séria e seja mais honesta. A pergunta é: o que é que eu sei sobre este tema que me levou a ter esta opinião? Qual é o meu nível de conhecimento? Sei um pouquinho ou já sei muito? E procurar, a partir da resposta, entender se eu estou de facto num nível avançado de conhecimento ou poderei estar eventualmente no topo do monte da estupidez. Espero que esta prática te seja muito útil.